Boa noite, meninas. Estamos aqui para mais um momento de aprendizado, mais um dia de ouvir e compreender a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem guardado para nós, né? E para isso vamos iniciar esse momento orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Pai, nós só temos a agradecer pela tua bondade e misericórdia que se renova a cada manhã sobre nós. Senhor, nesse momento estamos aqui, ó Deus, colocando as nossas vidas diante do Senhor para aprender a tua palavra, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem reservado para nós e que nós possamos, ó Deus, guardar no nosso coração a tua palavra, para não pecar contra ti, ó Deus, e para estarmos firmes, Senhor Deus, até o dia da sua volta, Pai. Que possamos reter firme, Senhor Deus, a promessa que o Senhor nos fez e que possamos, ó Deus, continuar fiéis, ó Deus, ao Senhor, porque nós só temos a Ti como Deus e só o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Pai, em nome de Jesus, que esse estudo, ó Deus, venha a nos fazer, ó Deus, crescer, Pai, em graça e em conhecimento. Que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, Senhor Deus, e colocá-la em prática nas nossas vidas, Senhor. Abençoa, ó Deus, o estudo que será feito e que nós possamos, ó Deus, possamos alegrar o Teu coração com as nossas vidas. Eu oro, ó Deus, crendo no Teu poder, crendo que o Senhor fará, Senhor Deus, muito mais do que nós precisamos, muito mais, ó Deus, daquilo que nós pensamos, porque o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Oro em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje estaremos promovendo um estudo bíblico acerca de Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Mas eu peço permissão aos irmãos que nós comecemos a ler a palavra do Senhor a partir do versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não me negaste. Não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Contudo, tu guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Oremos. Deus amado, Deus bendito, em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, ensina-nos o que tu queres nos ensinar, pela mediação do teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, Apocalipse capítulo 3 nos conta sobre uma igreja fiel a Cristo, obediente a Cristo, chamada Filadélfia. Se formos fazer uma breve retrospectiva acerca das 7 igrejas da Ásia, a primeira delas, Éfeso, Deus, Filho, tinha algo contra ela, porque ela havia se perdido na sua trajetória de caminhada espiritual, ou seja, nela não havia o primeiro amor quando ela começou a batalhar e a lutar pela fé. A segunda, Esmirna, ela é elogiada, de certa forma, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mantém-se fiel à palavra. Mas quando vemos Pérgamo e Tiatira, ambas têm algo em comum. Todas elas permitiam a prostituição e o comer do sacrifício aos ídolos. Portanto, Deus tinha pendências com Pérgamo e Tiatira. Sardes, nós percebemos que a igreja de Sardes também era uma igreja visada por Jesus Cristo, porque as obras de Sardes não eram perfeitas, como o próprio Jesus afirma.
E quando chegamos em Filadélfia, vemos mais uma vez, tal qual Esmirna, Jesus Cristo dizendo que ela era fraca, contudo ela era forte. Ou seja, há duas passagens que se referem à fidelidade da igreja de Filadélfia, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tu guardaste a palavra da minha paciência, e tu guardaste a minha palavra e foste fiel a mim. É assim que Jesus Cristo descreve a igreja de Filadélfia. E quando chegamos no versículo em questão, no versículo chave, que é o versículo 11 do capítulo 3, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Portanto, nós percebemos que no século I houve toda esta manifestação gloriosa de Jesus Cristo no que se refere à revelação do Apocalipse, desse livro que foi dado a João, concedido a João escrevê-lo. E especificamente aqui na igreja de Filadélfia, nós percebemos que Jesus Cristo dá uma chamada, uma advertência àqueles que batalhavam pela sua fé na igreja de Filadélfia. Quando ele diz que cuidado com o que tens, guarda o que tens, para que ninguém te roube a tua coroa, Jesus Cristo estava abrindo a possibilidade daquela igreja perder o seu brilho, a sua luz, a sua unção, o seu poder vindo do alto. Porque é isso que aconteceu com as demais igrejas ao longo do tempo. Nós percebemos que as igrejas do Senhor Jesus, as igrejas que tinham primeiramente a palavra de Deus como um manual de regra e fé, haviam perdido-se completamente no caminho, haviam se desviado completamente das verdades espirituais contidas na Bíblia. E Jesus Cristo estava admoestando, estava advertindo aqueles de Filadélfia isso: eu venho sem demora, guarda, pois, tudo o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O que nós percebemos nisso? Percebemos que primeiramente Jesus Cristo, ele adverte a sua igreja de Filadélfia que a sua vinda estava próxima, que ele era uma visão próxima, que era iminente a sua segunda vinda, e que aqueles que estavam congregando em Filadélfia não se deixassem heredar pelas doutrinas estranhas, pelos nicolaítas, pelos idólatras, por aqueles que diziam que deveria haver outra coisa a mais para ser feita para que a salvação fosse plena, como a volta ao judaísmo, que no século I prevaleceu, os judaizantes dentro das igrejas dizendo que não era só e simplesmente crer em Jesus Cristo e seria salvo, e a salvação seria plena. Não, era necessário fazer um esforçozinho mais, era necessário que a lei mosaica voltasse a vigorar, mas isso é uma mentira, uma completa mentira de Satanás, pois Satanás havia estabelecido a sua sinagoga, a sua autoridade, a sua influência naquelas igrejas que se deixaram levar por ele, pois Satanás havia colocado os seus servos para que houvesse a confusão doutrinária e assim todos aqueles que serviam em espírito e verdade se desviassem do caminho, como a própria palavra fala, que se possível fora, Satanás gostaria muito de desviar os escolhidos de Deus. Mas a igreja de Filadélfia, como nós percebemos aqui, a palavra de Deus diz que as obras da igreja de Filadélfia eram obras dignas de louvor. As obras da igreja de Filadélfia possibilitavam a evangelização dos ímpios, dos descrentes. Jesus Cristo tinha dito que uma porta havia sido aberta para aqueles que estavam em Filadélfia. Em outras palavras, as oportunidades eram grandes de evangelização. A igreja de Filadélfia estava com a faca e o queijo na mão. A igreja de Filadélfia estava com esse privilégio, essa prerrogativa de levar a palavra de Deus àqueles que não tinham ainda o conhecimento pleno da verdade, aqueles que estavam sendo perseguidos, massacrados pelo Império Romano. Então, realmente, Jesus Cristo se coloca diante da igreja de Filadélfia como sendo aquele Senhor que diz: continue marchando, continue perseverando, que eu sei que as tuas obras são boas, que eu sei que vocês, na minha força, vão levar a minha palavra adiante. E é assim que se expressa, basicamente. Olhemos mais uma vez a palavra do Senhor no versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então é isso. A igreja de Filadélfia é colocada aqui como aquela igreja que guarda, que preserva, que mantém a palavra do Senhor, que vive na plenitude a palavra de Deus. Apesar de ser fraca, fisicamente falando, apesar de ser fraca do ponto de vista bélico, do ponto de vista de armamento, do ponto de vista da guerra, ela era forte espiritualmente, ela era rica espiritualmente. E Jesus Cristo continua a fazer uma descrição muito interessante. No versículo seguinte ele diz: eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são,
mas mentem, eis que eu farei que eles venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Portanto, Jesus Cristo declara veementemente, claramente, que ama a igreja de Filadélfia. E aos pés da igreja, dos irmãos da igreja de Filadélfia, de todos aqueles que congregavam, que eram fiéis à palavra de Deus, que seguiam a Jesus Cristo em espírito e verdade, todos aqueles que eram da sinagoga de Satanás, todos os hipócritas, todos os falaciosos, todos aqueles que estavam se imiscuindo, se intrometendo na igreja para causar confusão, balbúrdia, discórdia, todos esses se submeteriam ao senhorio de Cristo, porque aqueles irmãos estavam cheios do Espírito Santo e eles não estavam negando pelas suas atitudes, não estavam negando em hipótese alguma a palavra do Senhor. Porque eles guardavam, como os bereanos, a palavra de Deus em seus corações, e eles vivenciavam, e eles experienciavam, eles tinham experiências profundas e maravilhosas com Jesus Cristo, que os consolava, os guiava, os liderava, os protegia, os fortalecia e estava aperfeiçoando aquela igreja de Filadélfia. Por isso que esta igreja de Filadélfia, especificamente como Esmirna, é louvada, é elogiada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vê a consequência de tudo isso que aqueles de Filadélfia estavam fazendo. No versículo seguinte diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Portanto, Jesus Cristo estava descrevendo aquilo que haveria de acontecer, aquela tribulação que haveria de vir sobre toda a face da terra, mas aqueles de Filadélfia seriam guardados, seriam mantidos, seriam preservados de toda angústia, todo sofrimento, sobre grandíssimo sofrimento que a terra haveria de passar. Todos os habitantes da terra, muitos iriam amaldiçoados, não iriam se prostrar e submeter ao senhorio de Jesus Cristo, mas aqueles irmãos, especificamente de Filadélfia, eles seriam guardados e mantidos. Por quê? Porque eles eram fiéis à palavra de Deus. Porque eles cumpriam a palavra de Deus. Porque eles se submetiam ao senhorio de Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo deixou bem claro para eles: não temais, eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? Essa coroa simboliza o brilho, a autoridade da igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia estava sendo obediente a Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Tanto é que ele dá ênfase aqui, ele destaca 2 vezes: tu guardaste a palavra da minha paciência, tu guardaste a minha palavra. Nós lemos aqui. Então a igreja de Filadélfia há essa ênfase, porque ela era fiel à palavra de Deus. E como ela era fiel à palavra de Deus, logicamente, era fiel ao Deus da palavra. E este Deus que nos fortalece, que nos robustece e nos aperfeiçoa, estava aperfeiçoando aqueles irmãos de Filadélfia, que estavam passando por aquela tribulação naquele século I. Ainda o Império Romano estava dominando o panorama político, social, econômico da época, e não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, senão se submeter, se sujeitar-se e crer pela fé em Jesus Cristo. E é isso que aqueles de Filadélfia estavam fazendo. Jesus Cristo os consolava de certa forma, dizendo: é isso que eu venho sem demora. Esta tribulação, vocês não passarão por essa tribulação. Estas dificuldades sobrevirão sobre aqueles que são ímpios, sobre aqueles que não vivem sob o meu jugo, sobre aqueles que não se sujeitam a mim. Mas vocês de Filadélfia não. Vocês acontecerá totalmente o oposto. Por vocês me amarem, amarem a minha palavra, seguirem os meus caminhos, pois eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês por darem um testemunho fidedigno de que são verdadeiramente cristãos, crentes maduros, crentes convertidos, amadurecidos, crentes que procuram se aperfeiçoar e me conhecerem cada vez mais. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estarei convosco todos os dias, eu estarei fortalecendo vocês, eu estarei fazendo com que vocês percebam que sem mim nada vocês podem fazer, porque eu amo vocês. E é muito bonito, é muito interessante a última frase de Jesus que diz: eu te amo. Se nós percebemos ao longo das cartas das outras 6 igrejas, Deus, Filho, não se coloca assim de maneira tão enfática, como ele diz: eu te amo, eu amo vocês de Filadélfia, porque vocês buscam fazer a minha vontade. Está escrito aqui na palavra do Senhor: a igreja de Filadélfia foi uma igreja fiel. E nós devemos ser também assim, fiéis em todas as circunstâncias, como aqueles de Filadélfia. Devemos ser fiéis, obedientes à palavra de Deus, ao Deus da palavra, que Deus nos honrará. As dificuldades sobrevirão sobre todos nós, mas não temeremos mal algum, porque Deus nos guardará como guardou aqueles de Filadélfia. A Bíblia diz que o Senhor nos guardará de todo o mal. Ele tem dito isso para nós, que ele venceu o mundo, as aflições virão, mas que não devemos temer coisa alguma. Os de Filadélfia certamente tinham essa convicção no coração deles. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que
tu não venhas a perder a tua coroa, a tua autoridade espiritual, o teu poder espiritual, o teu brilho. E esse brilho vem mediante a obediência da palavra, a obediência ao Deus da palavra e a sujeição ao Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de nós e sobre nós levante seu rosto. E que o Deus Todo-Poderoso levante seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que maravilha, hein? Que palavra maravilhosa. Que Deus continue nos ajudando a compreender a sua palavra, né? Que Deus continue falando conosco. Graças a Deus por essa bondade com que Ele tem nos tratado, né? Deus tem cuidado de nós. Dia após dia nós temos visto isso. Ele sempre nos alimentando, nos dando uma palavra, um ensinamento. Então, louvado seja Deus por isso. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado seja o teu nome santo e poderoso, porque só tu és digno, Senhor, de receber todo louvor, toda honra, glória e adoração. A ti pertence, ó Deus, a majestade, porque tu és um Deus maravilhoso, tu és soberano, ó Deus, sobre a terra, sobre o céu, sobre todas as coisas. Louvado, exaltado seja o teu nome para sempre, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Tu és aquele a quem podemos recorrer em qualquer situação. Muito obrigada, meu Senhor. Pai, nesse momento te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, nos ajuda a colocá-la em prática, Senhor Deus, nos ajuda a reter firme a Sua palavra, Senhor Deus, que possamos guardar a nossa coroa, Senhor Deus. Que possamos, ó Deus, continuar fiéis ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida do teu filho Riedson. Abençoa ele cada dia mais e mais. Que o Senhor esteja, ó Deus, suprindo todas as suas necessidades, cuidando do teu filho, guardando o teu filho e dando cada dia mais sabedoria, ó Deus, para estar diante do Senhor, levando a tua palavra, Pai, para aqueles que precisam ouvir. Ó Deus, muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada, porque eu sei que em cada detalhe o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem falado conosco, Pai, diariamente. Temos ouvido, Senhor Deus, a Sua palavra. O Senhor a cada dia está nos ensinando, nos alertando, nos orientando, nos chamando, Senhor Deus, a atenção para aquilo que necessitamos fazer, porque em breve o Senhor voltará. E queremos, ó Pai, estar prontos, Senhor Deus, preparadas, ó Deus, prontas mesmo para ir contigo, para encontrar contigo, Pai. Continua, Senhor Deus, a nos guardar. Dá-nos uma noite na Tua presença, Senhor. Sê conosco. Continua, ó Deus, nos livrando do mal e nos dando, Senhor, a condição, Pai, de estarmos testemunhando. Nos ajuda a sermos testemunhas do Senhor, onde quer que nós estejamos. Louvado para sempre seja o Teu nome, porque só Tu és digno de todo louvor. Nós oramos ao Pai, em nome de Jesus. Amém.